O Senhor, Ele é fiel em todo tempo. E eu quero começar essa palavra declarando isso, que o Senhor, Ele é fiel em todo tempo. E eu vou te explicar por quê. A gente às vezes fala palavras, a gente declara coisas na nossa vida, sem prestar atenção naquilo que nós estamos falando. A gente faz no automático. Um exemplo, a gente às vezes canta uma canção no automático sem perceber a letra. Sem perceber, às vezes a gente está em casa cantando que ruja o leão e a terra estremeça. Só que você está cantando que há uma autoridade. E essa autoridade, quando ela se manifesta, toda a terra tem que tremer diante dessa autoridade. Olha que forte que é isso. E eu quero começar essa palavra, antes de mais nada, dizendo que essa mesma autoridade que você canta na sua casa, esse mesmo Jesus, esse mesmo Senhor, Ele já está aqui nesse lugar, e Ele chegou primeiro que você, e Ele disse que Ele veio para preparar caminho. Ei! Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías no capítulo de número 55. No versículo 10. Isaías 55, 10. Aleluias. Preste atenção no que a palavra do Senhor ela diz. Diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, mas rega a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluias. Senhor, essa é a tua palavra. Pai, que o Senhor possa abrir os corações, que encontre terra fértil, para que dê frutos, e frutos dignos de arrependimento, e frutos que permaneçam em nome de Jesus. Ei, preste atenção no que você acabou de ler. A palavra do Senhor, ela acabou de te falar o seguinte: olha, eu sou, Deus falando para você aqui, eu sou aquele que dá a palavra, mas eu também sou aquele que cumpre. Deixa eu te dizer mais. A palavra do Senhor, ela falou aqui para você o seguinte: que Ele é fiel, e toda vez que Ele declara algo nos céus a respeito da sua vida, se cumpre, porque a vontade dEle é soberana. E é aí que eu quero chegar. A vontade de Deus na nossa vida, ela é soberana. Tem quanto tempo que você está lutando contra a vontade de Deus? Eu lutei durante muitos anos. Não vou mentir, lutei mesmo. Quando chegou a palavra do Senhor até mim, através de um profeta, dizendo: olha, o Senhor, Ele está te ungindo para um chamado pastoral. Eu falei: misericórdia, eu não quero. Eu vou embora. Eu vou para qualquer lugar, eu vou sumir daqui. Eu vou fazer igual Jonas, vou pegar um barco, vou para Nínive se precisar, mas eu não quero. Às vezes o Senhor, Ele já olhou para você e falou assim: olha, tem um chamado para você nessa área, tem um chamado para você no louvor, tem um chamado para você na dança, tem um chamado para você para levar a palavra, para ministrar, para pregar aos povos. Você pode ter um chamado missionário, um chamado evangelístico, só que você está correndo dele. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui hoje. Quando eu estava buscando o Senhor a respeito dessa palavra, o Senhor, Ele foi claro comigo. Ele falou assim: olha, você vai até lá, para você colocar de volta no caminho todo aquele que saiu. Você vai lá para falar e para colocar de volta na minha vontade, no centro daquilo que eu quero, todo aquele que se desviou da minha vontade. E é por isso que eu te digo o seguinte: há coisas que impedem o agir de Deus na sua vida, e a rebeldia contra a vontade do Senhor é a principal delas. Deixa eu te explicar algo. Primeiro, toda a palavra de Deus, ela tem um propósito, ela não vem aleatoriamente. Deus, Ele não fala palavra vazia.
Toda a palavra dele tem um propósito. Se você olhar, você vai ver que nesse versículo está escrito: e prosperará, falando da palavra dele, naquilo para o que eu a enviei. A palavra do Senhor, ela sempre prospera. Quando o Senhor dá um propósito, ele chega na sua vida. Você estando preparado ou não, o propósito do Senhor vai te alcançar. Independente do que aconteça. Se você estiver preparado, ótimo. Você está pegando o seu talento e está fazendo o seu talento se tornar algo maior. Agora, se você não estiver preparado, a vontade dele chega do mesmo jeito. E aí, será que é você que vai ouvir o Senhor falando para você assim, ó, servo mau, porque enterrou o talento que eu te dei? O problema é que tem muito crente que está tentando mudar o propósito da palavra de Deus. Tem muito crente que está usando a Bíblia para distorcer, para os objetivos dele. Distorce a palavra de Deus para os próprios objetivos. Quer ver um exemplo? Quantas vezes a pessoa virou e falou assim: ah não, Senhor, a palavra diz que eu não posso mentir. Mas eu não estou mentindo, eu só não estou falando a verdade toda. Ô filho, deixa eu te falar algo, você está distorcendo a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ele andou sobre essa terra, perguntaram para ele assim, ó, Senhor Jesus, o Senhor veio e foi para abolir os mandamentos? Jesus respondeu assim, ó, muito pelo contrário, eu vim para fazer com que se cumpram. Se a lei diz, não adulterarás, eu digo para vocês o seguinte, aquele que pensar com malícia numa mulher já adulterou com ela. Sabe o que Jesus está falando? A lei é branda. A lei de Deus para o homem é branda. Só que quando Jesus ele chega na terra e ele passa por tudo que ele passou, o que acontece com a lei? Se torna a graça de Deus. Ei, tudo aquilo que o Senhor escreveu para você nessa palavra, na palavra dele, na sua Bíblia, tudo aquilo que está escrito aí, se tornou graça na sua vida, através do sangue de Jesus Cristo por você na cruz. E tem muito crente que está tentando colocar seus próprios objetivos por trás da palavra de Deus. Ah, o Senhor ele manda que eu vá até os confins da terra e pregue para toda criatura. Então eu vou começar por Paris. Vou começar por Veneza. Vou começar pelo shopping. Vou levar a palavra, vou começar pelo shopping. Vou sentar na praça de alimentação. Se Deus mandar alguém para falar comigo, amém. Se não mandar, o que eu posso fazer? Sabe o que é isso? É crente distorcendo a palavra de Deus para o próprio propósito. Parece pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando acontece isso, a palavra de Deus ela não se cumpre. Sabe por quê? Porque ela deixa de ser palavra de Deus e passa a ser palavra de homem. E sabe qual que é o problema disso? Tiago 4,3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os vossos próprios interesses. Tem gente distorcendo a palavra de Deus e falando assim, mas Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou passando por um aperto financeiro, eu estou passando por uma situação de doença, vem de mimimi para cima de Deus. Ei, você está tentando enganar o Criador do universo, irmão. Você está tentando enganar o Criador, vai dar errado, que a casa cai para o teu lado. Só que tem uma coisa boa, a palavra de Deus, ela representa a vontade de Deus. E a vontade dele, como eu disse, é soberana. Então tudo que está escrito aí na sua Bíblia, vai se cumprir. Tem uma parte aí que está escrito assim, ó, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito aí, vai se cumprir. Vai se cumprir. Sabe por quê? Porque esse mesmo Jesus falou assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E se ele tem autoridade no céu e na terra, ele tem autoridade sobre o tempo. E quando ele fala, independente de passado, de futuro, de presente, acontece. Esse é o Deus que você serve. A questão é que tem alguns momentos que a gente perde esse contato.
com o que Deus tem para nós. A gente se perde, é normal, é natural, gente. Vocês acham que porque eu estou aqui na frente pregando, eu já não me perdi várias vezes? Quantos anos eu estava perdido dentro da igreja? Eu fiquei perdido, gente, vocês não estão entendendo isso. Eu estava perdido dentro da igreja, ouvindo a palavra todo domingo, tocando no louvor, fazendo, acontecendo, e dizendo assim, ó, eu sou o cara, tô lá todo domingo, tô lá todo culto, mando muito bem, toco bem pra caramba, canto bem pra caramba. Parece bobeira, mas eu era assim. E às vezes tem gente que é justamente o contrário, que vem, senta e fala assim, eu não vou tentar fazer nada na igreja não, porque não fui chamado para isso. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe em nenhuma da lista de dons que tem aí na sua Bíblia. Você vai ver, existe o dom de profecia, existe o dom de amor, existe o dom do cuidado, do zelo com a casa do Senhor, existe o dom do pastor, do mestre, do evangelista. Nenhum está escrito assim, ó, dom de ficar sentado com a bunda na igreja. Procura aí se tem. Qual que é seu dom, meu filho? Meu dom é ficar sentado na igreja, lustrar a cadeira com a minha parte posterior. Esse é meu dom. Ei, na minha Bíblia não está escrito isso aí não. A realidade é o seguinte, todo mundo que entra e que chega na igreja tem um chamado. Só que muita gente ainda não descobriu qual que é o seu. Chicão, como é que eu faço então para descobrir qual que é o meu chamado? Qual que é a vontade de Deus na minha vida? O que é que Deus tem para mim? Tem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas é orando. Quando você busca o Senhor, a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Sabe o que isso significa? Significa assim, Senhor, eu estou aqui na igreja, não sei o que eu tenho que fazer, estou perdido, estou aqui, e o Senhor muda a sua sorte, que você busca. Ele troca aquilo que você tinha para viver aqui. E aí você começa a aproveitar muito mais sua caminhada cristã. Você começa a aproveitar muito mais sua caminhada cristã. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que não segue a vontade de Deus, sabe por quê? Porque está buscando conforto. Vocês acham que Jesus morreu confortável na cruz? Você acha que Jesus, ele teve o braço furado? Deixa eu explicar para vocês, vocês não estão entendendo. Deixa eu explicar para vocês. Eu fui estudar sobre a crucificação. Eu fui estudar sobre a crucificação. A pessoa que era crucificada não era furada a mão. Não é. Sabe por quê? Porque não aguenta o peso do corpo. Era usado um prego, mais ou menos desse tamanho, que atravessava esse osso que fica aqui no braço. Sabe por quê? Porque esse osso aguentava o peso quando a pessoa era colocada na cruz. Os pés, eles eram atravessados na junta aqui, ó, dessa parte aqui, ó, para aguentar o peso do corpo. Cada respiração doía para respirar. E você para e pensa o seguinte: Jesus sofreu ainda mais porque ele já estava preso na cruz, sofreu ainda mais porque ele teve que encher o pulmão de ar, doer todo o corpo dele, só para ele poder falar assim: Senhor, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. E você está querendo ficar confortável sentado na sua cadeira. Você está querendo ficar confortável numa igreja de um Jesus que, quando eles passaram a lança na lateral do corpo dele, saiu água e sangue. Você sabe por que saiu água? Hein?
Porque Jesus ele já estava num estado de debilitação tão grande que houve um aperto no coração dele. O corpo dele, para tentar fazê-lo sobreviver mais, começou a acumular água em volta do coração de Jesus Cristo durante a crucificação. E você está querendo conforto aqui dentro. Desculpa, você está no lugar errado. A igreja não é lugar de conforto. A igreja é lugar de você seguir a soberana vontade de Deus. O próprio Jesus Cristo disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele já sabia o tanto que ia doer, o quanto ele seria humilhado, o quanto ele seria maltratado. Só para no final dessa frase, ele falar assim, ó: mas que contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Deus ele não te chamou para ser crucificado como Jesus Cristo. E você ainda está correndo. Repita essa frase comigo: que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é no céu. Agora diga assim: que seja feita a sua vontade na minha vida, assim como foi na vida de Jesus Cristo. Você está pronto para isso, para viver isso? Mas deixa eu te falar algo. Só para você também não achar que é tudo desespero, que é tudo briga, que é tudo confusão. Calma. Presta atenção nisso aqui, ó. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Tá? Sabe o que é uma coisa agradável? Tipo ar condicionado no calor. Agradável, é bom, é gostoso. Eu e essa moça aqui, ó, a gente está todo o domingo, de manhã numa igreja, de noite em Yahvé Shammah, na terça-feira em Yahvé Shammah, na segunda-feira no seminário, na quinta-feira no seminário, na quarta-feira ensaiando louvor para fazer, e na sexta-feira de noite é o dia de descanso, né? Não, tem culto. Tem culto. Aí a gente vira e fala assim, ó: então no sábado vocês ficam quietinhos e descansam. Sábado eu estava enfiado na igreja de 9 e pouca da manhã até de tarde instalando iluminação. Ah, irmão, mas você é bom mesmo. Só não. Não é isso não. Sabe o que é? É que toda vez que eu lembro de tudo que Jesus Cristo fez por mim, da maneira que ele sofreu, da maneira que ele me resgatou dentro da igreja, para me colocar em cima do altar da maneira correta, quando eu lembro de tudo isso, eu não consigo virar e falar assim: eu preciso dormir mais 5 minutos. Quem sabe, sabe. Eu estou aqui com febre, eu estou aqui à base de remédios, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor tem que ser pregada. O Senhor, ele não falou: se você estiver bem, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você estiver legal com o seu psicológico, se você estiver bem com o seu corpo físico, se você estiver bem financeiramente, vai lá e prega o evangelho. Ele não falou isso não. Ele só deu a ordem, falou assim: vai e prega o evangelho a toda criatura. Eu não ligo para a maneira que eu estou aqui. Não ligo. Porque aquele que morreu por mim sofreu muito mais. Seguir a vontade do Senhor, gente, traz tanta coisa boa. Tanta coisa boa. E nesse ponto, eu quero provar para você. Eu vou provar para você. Vou provar. Presta atenção. Vamos lá. Eu vou começar provando com testemunho. Amém? Vamos começar provando com testemunho? Então vamos lá. Na última vez que eu estive aqui com o Uno. Eu tinha um Uno. Paguei R$9.000 no Uno. Carro bom. Gostei.
econômico, confortável? Não. Você já tentou virar um Uno numa rua estreitinha igual essa aqui? Tenta virar um Uno. Filho, é uma academia que você não tem noção. Puxa, puxa. Tava calor esses dias, né? Meu Uno tinha ar-condicionado. Tinha não. O ar-condicionado era digital. Você tinha que colocar digital na maçaneta e abaixar o vidro. Era esse. Mas estava me levando e trazendo para onde eu precisava ir. E aí, nós dois, orando, falamos assim: Senhor, a gente coloca 4, 5, 6 crianças dentro desse carro. Como é que a gente vai fazer a tua obra assim, Pai? Tem vez que vai para a igreja, eu, Juliana, Dudu, Arthur, Mateus, Lorenzo, Selena e Olívia. Aí agora tem a nossa baterista Ana. São 9 pessoas, nós enfiamos 9 pessoas dentro de um Uno para fazer a obra. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim, ó: meu filho, desse jeito que você tá aí não dá. Deixa com o pai aqui. Deus falou: deixa com o pai, que o pai resolve. O que a gente fez? Deixou com o pai. Nós estamos com uma Palio Weekend ali fora. Você sabe quanto custou a Palio Weekend? Nós vendemos o Uno. A Palio Weekend custou mais barato que o Uno. Sobrou dinheiro ainda. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava, tudo com as firulagens. E é um carro grande, que cabe todo mundo que precisa. E Deus ainda vai fazer a obra, eu creio, diga assim, eu creio. Para você poder crer junto comigo, Deus ainda vai fazer a obra de dar o carro de 7 lugares ainda, que é para a gente poder, movimentar melhor ainda. Mas você sabe por quê? Que aconteceu isso? Porque a vontade do Senhor está sendo cumprida. A vontade do Senhor está sendo feita. E eu vou te provar agora na Bíblia, nessa mesma Bíblia que você tem aí, como que é a vontade do Senhor. Ei, presta atenção, no que você ganha seguindo a vontade de Deus? Primeiro, você ganha a terra por herança. Isso está em Salmo 37, 34, que diz assim, ó: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, quando os ímpios forem eliminados, e você o verá. Salmo 37, 34. Mais uma que você ganha seguindo a vontade de Deus, sabe o que? O reino dos céus. Está em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quer mais uma coisa que você ganha? Você ganha a atenção de Deus. É sério isso? É sério. João 9,31 diz assim, ó: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Sabe mais uma coisa que você ganha? O Espírito Santo. Isso está em Romanos 8,27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo começa a interceder por você, junto ao Pai, falando assim: ô Deus, você está vendo teu filho ali embaixo? Está fazendo tua vontade. Você acha que dá para dar uma melhorada ali, não? Quem intercede junto ao Pai é o Espírito Santo. O principal que você ganha fazendo a vontade de Deus, sabe o que é? Santidade. Isso está lá em Efésios 1, de 4 a 6. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito
da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você ganhou o direito de ser chamado filho de Deus. Você ganhou o privilégio de ser chamado irmão de Jesus Cristo. Quantas vezes você entra na igreja e fala assim: a paz do Senhor, irmão? Irmão é aquele que tem o mesmo sangue, o mesmo pai. Esse é irmão. É ou não é? Só é irmão quem faz a vontade de Deus. Isso daqui onde eu acabei de ler para você, ó. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, de acordo com o que você faz, a vontade do Senhor, Ele te predestina a ser chamado filho de Deus. Ah, então todo mundo no mundo é filho de Deus. Não. Ah, Chicão, mas eu acredito em Deus, eu sou filho de Deus. Não. Meu irmão, meu primo que está lá no mundo, ele fala assim que acredita em Deus. Ele também é filho de Deus. Não é. Sabe quem é filho de Deus? Aquele que diz assim, ó: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Só é chamado filho de Deus aquele que recebe. E sabe quem é filho? Jesus Cristo. Ele falou lá em Marcos 3, de 33 a 35, quando chega um pessoal ali, Jesus está ensinando, chega um pessoal e diz assim: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus responde para ele assim, ó: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você quer ser irmão de Jesus? Você quer poder pegar na mão dele e falar assim: meu irmão, me ajuda aqui? É irmão de Jesus, aquele que diz assim, ó: Senhor, eu me submeto à sua vontade. Eu faço aquilo que o Senhor manda eu fazer. Eu não faço aquilo que o Senhor manda eu não fazer. Porque tem muita gente também que esquece dessa segunda parte. Tem muita coisa que Deus colocou na Bíblia falando assim, ó: não faça. Quer um exemplo? Não farás para ti imagem de escultura de nada que esteja nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes prestará culto, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Cansou. Mas sabe o que acontece? Tem um monte de gente aí agora indo para concorrência aí, ó, adorar a imagem. Tá um monte de gente agora de noite indo para concorrência para adorar a imagem. Sabe por quê? Porque esqueceu o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esqueceu. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Mentira do capeta sujo. Não é todas as religiões que levam a Deus. Não é. Ah, Chicão, então você está falando que só o cristianismo leva a Deus? Eu estou dizendo que Jesus Cristo, ele disse assim, ó: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não estou falando nada que não esteja escrito na sua Bíblia. Ah, irmão, isso é intolerância religiosa. Sabe por quê que eu falo isso? Porque hoje em dia, se você entrar na sua rede social, está inundado de gente que está passando pano para coisas que estão sendo faladas e que vão contra a vontade de Deus. E se eu precisar ser preso por estar fazendo a vontade de Deus, eu vou preso com orgulho. Com orgulho. Sabe por quê? Porque isso também é a vontade dele.
Quando ele diz assim, ó, bem-aventurados são vocês quando forem injuriados por minha causa, tende por motivo de grande alegria. Quando vocês forem presos, tende por motivo de grande alegria. Se mandar me prender, meu galardão no céu é grande demais. É grande demais. Sabe por quê? Porque eu estou cumprindo a vontade de Deus. E eu creio nisso de uma maneira que você não tem noção. E aí eu te pergunto o seguinte: de tudo isso que você ouviu até agora, parece às vezes que está falando e não vai chegar no objetivo. Presta atenção, que o objetivo chegou foi agora. Presta atenção. De tudo isso que você escutou aqui, tô falando, tem o quê? Uns 20 minutos? Meia hora? A pergunta que eu tenho para você é: qual tem sido a sua prioridade? A sua prioridade tem sido a palavra de Deus? Tem sido seguir a vontade de Deus? Seguir os caminhos dele? Ou a sua prioridade está sendo conquistar coisas nessa terra? Qual é a sua prioridade? Achar um marido? Ué, não sei. Quem está solteiro aqui? Levanta a mão, solteiros, todos os solteiros. Levanta a mão, solteiros. Deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção aqui em mim. Presta atenção, olha no fundo desse olho aqui que está olhando para vocês agora. Calma. O Senhor já está preparando o que é seu. Faz a vontade dele, busca o reino e todo o resto vai ser acrescentado. Você que está passando dificuldade financeira, busca o reino de Deus e a justiça desse reino e vê o que acontece. Você que tem um parente que foi desenganado por médico, você que tem um parente que o médico falou assim, ó, manda para casa para morrer lá, para não ocupar nem leito no hospital. Deixa eu te dizer algo. Busca o reino e a justiça desse reino e vê o que acontece. Se não acontecer um milagre na sua vida depois que você buscar o reino, eu nunca mais volto aqui para pregar. E nem prego em lugar nenhum mais não. Eu rasgo a minha Bíblia. Eu rasgo. Eu pego a minha Bíblia e ponho fogo nela. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Em nenhum momento ele me abandonou, em nenhum momento ele me deixou, em nenhum momento eu passei dificuldade sem que eu pudesse olhar para o alto e falar assim, Senhor, o Senhor está comigo? E ele me responder, vai que eu estou com você. Nenhum. Às vezes é isso que está te faltando, presença de Deus. E nessa noite eu quero te perguntar, você tem buscado essa presença? Você tem de verdade buscado essa presença? Eu estou te perguntando isso, que vai chegar um momento em que você vai buscar e não vai encontrar. Vai chegar um momento que as pessoas buscarão e não encontrarão. E é por isso que a palavra fala, busca enquanto se pode achar. Invoca o Senhor, invoca o nome dele enquanto ele está perto. Vai chegar a hora que ele vai se afastar. Vai chegar a hora que ele vai virar as costas e vai embora. Você está pronto para isso? Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero te convidar a fazer algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente. Você vai falar com Deus, você vai orar a Ele. Mas eu não quero que você peça nada. Não quero que você peça nada. Você não vai pedir nada. Você só vai ter que ter coragem. Porque você vai falar assim, ó, Senhor, que a Tua vontade se cumpra na minha vida.
Ei, às vezes a vontade de Deus é dolorosa. Às vezes a vontade de Deus, ela vai te levar por um caminho que você vai olhar e falar assim: mas Senhor, é isso aqui que é a tua vontade? É isso?